Olá, eu sou a Patrícia de Camargo e esse é mais um episódio do Top 100 Elas, onde nós vamos viajar para o Japão para encontrar com uma mulher que ousou assinar suas obras no século 17. Quem é ela? Kiyohara Yukinobu. Ela veio ao mundo em 1643 em Kyoto e, como a maioria das nossas artistas ocidentais, nasceu dentro de uma família de artistas. Seu tio era mestre da escola de pintura mais famosa da época no Japão, a Kano, e seu pai foi discípulo desse tio, portanto, também era um artista. E assim como você deve imaginar, ela foi aprender o ofício no ateliê paterno e acredita-se que também tenha passado pelo ateliê do tio. Tanto que essa pintura que vocês estão vendo provavelmente tenha sido realizada por ela, pelo tio e pelo primo também, artista Kano Naonobu. Como a maioria de nós tem pouco ou nenhum contato com a arte japonesa, façamos uma parada. Como era o Japão daquela época? Gente, o Japão tinha um sistema político chamado shogunato, que era parecido, semelhante ao sistema feudal. Os shogunes. A partir del siglo XIII después de Cristo, el imperio de Japón cambió para siempre. En vez de tener un emperador omnipresente, cada región tenía su propio gobernante llamado daimyo. Pero claro, todos ellos obedecían al shogun, que era el jefe militar más poderoso del país. E dentro desse sistema cheio de hierarquias, as mulheres eram governadas por normas estabelecidas no Manual da Boa Mulher, claro que foi escrito por um homem, em que nós éramos tratadas da pior forma possível dentro desse manual, sério. E parece, quando você lê esse manual, que tudo de ruim que aconteceu na humanidade foi culpa das mulheres. Esse livro chega a dizer que a nossa natureza é selvagem e vulgar. Então, devíamos permanecer o maior tempo possível em casa, nas funções de mãe e esposa, para evitar nossa influência corrupta no resto da sociedade. Então, como não podemos pensar por nós mesmas, dada a nossa natureza, estaríamos sempre subordinadas a quem? Aos homens. Ao pai, depois ao marido, quando o marido morre, filho mais velho, sim, não tinha saída. E ainda a gente vê no enxoval das mulheres mais nobres materiais de pintura, mas era para uso privado. E como pouquíssimas, mesmo entre essas mulheres nobres, tinham acesso à educação, poucas vão poder desenvolver habilidades. Só que isso vai mudando. Na época mais ou menos que nasce a nossa artista, existe uma estabilidade política no país e a educação vai se libertando da religião, desse vínculo com a religião, e vai ser ótimo, porque gradualmente as mulheres vão ter acesso à educação. Escola Kano. Nada mais é que uma forma de pintar que leva esse nome porque foi fundada por Kano Masanobu. No século XV, ele era um pintor samurai que foi convertido em pintor oficial de um shogunato. Isso foi importantíssimo porque a partir do momento que ele se converte em pintor oficial, ele começa a japonizar, a trazer caráter japonês para uma pintura que era eminentemente importada da China. E a cada geração da família Kano foram passando, essa forma de pintar, só que o mais surpreendente é que tinha tanto talento nessa família que eles foram evoluindo de tal maneira que o historiador da arte japonesa, Robert, afirma que seria difícil encontrar outra família que em sua linha de sangue direta tenha produzido tantos gênios. As pinturas Kano foram utilizadas pelo shogun Tokugawa como forma de legitimar seu poder. Então eles vão ter uma relação estreita, E esse shogun vai acabar concedendo aos pintores Kano o status de samurai, que trazia consigo uma retribuição mensal, uma espécie de salário mensal, e tinha caráter hereditário. Voltando à nossa artista, ela, claro, pintou os temas tradicionais da escola de Kano, mas deu uma certa preferência, porque a gente vê que proporcionalmente ela pintou mais esse tema que eu vou contar do que os homens, aos personagens femininos legendários e históricos como Murasaki Shikibu. Sim, eu vou ler, imagina se eu falo errado depois, ficam aqui na minha cabeça, então eu prefiro ler. Murasaki Shikibu, que foi uma poetisa e romancista japonesa que viveu entre o final do século X e o comecinho do século XI e que escreveu muitos livros, mas o mais famoso é a História dos Genji,
que relacionam com o Don Quixote, como se fosse o Don Quixote oriental. Cara, eu não conhecia, eu tenho que falar pra vocês, essa poetisa, eu fiquei enlouquecida, já encomendei meu livro, são mais ou menos 1.700 páginas, não achei ainda uma tradução em português, mas encontrei em espanhol e inglês. Se alguém já leu, por favor, me conta aqui nos comentários. E nessa pintura, a gente pode ver a Murasaki Shikibu escrevendo a história do Genji. E a cada obra eu também quero falar um pouco das características da nossa artista. Aqui a gente pode perceber a paleta de cores suaves e um amplo espaço negativo para criar uma atmosfera etérea. E o que quer dizer esse espaço negativo? Vazios. E esse vazio, quando as gravuras japonesas no século XIX começam a chegar a Paris, vai ser um impacto enorme, esse espaço negativo, esses vazios para os impressionistas. Se por um lado a paleta tem cores suaves, para criar um contraponto, ela coloca o quê? Toques de cores vibrantes aplicados com muita precisão. Nessas duas gravuras, ela retrata Ononokomachi, um dos 6 grandes poetas do século IX, que também foi celebrada pela sua beleza. Outra mulher histórica, Gui Fei, foi uma das 4 belezas da antiga China e também a preferida, a mulher, a esposa preferida do imperador Xuanzong, mas que o próprio imperador mandou executar, por quê? Sim, porque a sua família teria formado parte da rebelião contra o imperador. E ela está colocada no centro da composição, numa posição mais alta que o mensageiro, portanto um lugar de honra, e o mensageiro se ajoelha diante dela, pronto para receber um grampo de fênix que ela está segurando na mão. Na mitologia chinesa, a fênix representa o poder feminino do Yin e teria adornado roupas e móveis usados pela imperatriz. Aqui é interessante analisar de forma mais detenida o fundo, porque na escola de Kanô se destaca o uso do quê? Das lâminas de ouro. E sobre essas lâminas de ouro, eles pintavam com uma técnica muito parecida com a nossa atual aquarela. Também aqui já vem a assinatura. Nossa artista assina no canto inferior direito. Tá escrito: pintado pela mulher do clã Kiyohara, Yukinobu. E isso é muito importante, porque Yukinobu não tenta disfarçar seu gênero, como foi o caso de muitas artistas que adotaram pseudônimos nessa época. Ela foi a mulher mais ilustre da escola Kanô, uma escola que era conhecida por ser hostil com as mulheres. Mas tal era a qualidade da sua obra que ela teve até o privilégio de poder assiná-la. E essa assinatura acrescentava valor à pintura ou, como mínimo, não impedia que ela vendesse a sua obra e não causasse vergonha à sua família. Mas a gente sabe que ela foi famosa porque virou até personagem de romance. E isso tudo tendo vivido pouco, porque ela morreu com 39 anos de idade em 1682. E com essa bela história oriental, a primeira da nossa série, mas não a última, vou deixando vocês das Canárias com aquele beijo no coração. Fui!